Senado Federal aprovou no mês passado o projeto que institui a nova lei da migração, que dá aos imigrantes os mesmos direitos dos brasileiros. O texto aguarda a decisão do presidente Michel Temer, que precisa sancioná-la ou vetá-la até o dia 11 de maio. Para falar sobre esse assunto, eu recebo a Ângela Maria Satlogianis, que é professora de Relações Internacionais das Faculdades Integradas Rio Branco. Olá, professora, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, boa tarde. Bom, o que muda então com essa nova lei do imigrante? Bom, nós devemos partir do princípio de que esta lei vem para humanizar a forma, o tratamento que é dado pelo Estado brasileiro aos imigrantes. De que maneira? Hoje, nossa legislação é bastante vasta, mas ela é muito antiga. O Estatuto do Estrangeiro é de 1980 e ele não abarca, o escopo dele não atinge situações que nós temos hoje. Que foi elaborado, inclusive, ainda na década na época da ditadura né? militar, exatamente. Então, hoje o que nós temos, né, uma lei que vem para humanizar o tratamento, ou seja, o Estado brasileiro sempre teve suas portas abertas para migrantes, não é? Tanto é que a maioria de nós somos filhos, de alguma maneira, de pessoas que vêm ou ascendemos, né, de pessoas de outros países. Então, essa lei, ela vem, na verdade, para estabelecer regras novas no sentido de recepcioná-los melhor, para dar uma melhor qualidade de vida para essas pessoas. Por exemplo, hoje, quando um imigrante, um refugiado entra no Brasil, ele precisa esperar o processo todo acontecer da concessão de refúgio para que ele consiga ter direito de trabalho, né, aqui. Hoje, com essas novas regras, não. A partir do momento que o imigrante entrou, ele é recepcionado como um migrante, ele está dentro dos requisitos, ele pode já ter autorização de trabalho, ter sua carteira de identidade de estrangeiro, enfim, é uma forma de tratá-los com mais dignidade, Bom, mas algumas pessoas não têm visto, principalmente essa questão um pouco polêmica em relação aos direitos aí trabalhistas, né? A gente teve até manifestações na semana passada aqui em São Paulo. O país vive uma crise financeira enorme, com muito desemprego. Como é que fica essa questão de igualar esses direitos com os imigrantes? Olha, hoje nós já temos esses imigrantes aqui, boa parte deles já estão até no próprio mercado de trabalho, não é? Eu tenho que não vai mudar muita coisa, porque o número de imigrantes não é tão grande se nós compararmos a população brasileira. Então, eu acredito que não vai interferir nisso. A única coisa que fará, e que é muito interessante, eu acho que as pessoas deveriam se preocupar também um pouco com isso, é tirar alguns imigrantes do trabalho informal, ou até às vezes do trabalho semi-escravo, porque se considerarmos os bolivianos, por exemplo, boa parte deles entra no Brasil, eles têm até condições, tem um decreto-lei que permitiu que eles fossem legalizados aqui no Brasil, mas boa parte deles ainda vive, né, trabalha na informalidade. Não é? Então, essa lei ela vem para tirá-los dessa situação mesmo, para humanizar mais o processo. Quer dizer, é um problema que tem se agravado nos últimos anos, não é exclusividade do Brasil, né? A gente é um problema global devido a muitas guerras acontecendo, a guerra da Síria, a Europa também vive esse problema. O que representa, então, a criação dessa nova lei aqui no Brasil em relação a essa questão global que a gente vive? Você tem razão no que diz. Hoje nós vivemos a maior crise migratória de todos os tempos. E o tratamento que tem se dado a boa parte dos migrantes, principalmente na Europa, tem sido considerado, principalmente pelas organizações de preservação aos direitos humanos, direitos fundamentais, tem sido considerado como uma consequência, como aconteceu com o Holocausto, vamos colocar dessa maneira, né? Porque as pessoas deslocadas no mundo, hoje a gente tem praticamente 65 milhões de pessoas deslocadas no mundo. É um número muito grande. E o que acontece? Se os países não recepcioná-las, o que vai acontecer com essas pessoas? Para onde elas vão? Não é? Isso pode significar o final, não é, dessas pessoas. Elas não têm perspectiva nenhuma. Então, recebê-los, ao contrário do que algumas políticas de governo, porque hoje a gente tem o presidente Trump nos Estados Unidos, que fechou as portas para a imigração, os países da Europa, da União Europeia, também fecharam, boa parte fechou as portas para essa migração, para esse processo migratório. A gente está às vésperas aí do segundo turno das eleições francesas, com opiniões aí também distintas em relação a essa situação, né? Se ela vencer, a coisa também se complica bastante por lá. Então, o que vai ser, qual destino será dado a essas pessoas, não é? Então,
Eu acho que, para nós, aqui no Brasil, o impacto não será grande, pelo contrário. Né? Porque as mudanças, na verdade, elas não são tão radicais e nós não temos uma procura tão grande, lógico que ainda, né? Porque a gente também tem a crise da Venezuela, hoje nós temos em Roraima um número bastante grande já de venezuelanos entrando para pedir a situação de refúgio, mas é uma questão humanitária, não é? Não temos como nos furtar de ajudar e de receber. Enfim. Então, e a cidade de São Paulo, aqui nossa cidade, conta com a política municipal para a população imigrante, que foi sancionada no ano passado, né? A legislação foi a primeira do país a criar um conjunto de políticas públicas específicas para essa questão. De que forma que é possível trabalhar essa nova lei nacional com essas legislações municipais, professora? A legislação municipal já veio, né? Já trouxe uma humanização para é um avanço bastante importante se nós formos considerar, né? Então, as políticas elas têm que ser feitas dessa maneira, né? Eu não digo de criar facilidades para essas pessoas no sentido de que vamos facilitar o ingresso no mercado de trabalho, não. Até porque nós temos uma crise bastante grande e lógico que os nacionais também têm os seus direitos. Mas ao passo que o Estado e a municipalidade, por exemplo, decidem tratar os imigrantes como tratam os nacionais, até porque isso está previsto na nossa Constituição, não é? Ingressado no Estado, no território do país, o país tem que dar as mesmas condições que dá, lógico que guardadas as devidas proporções, aos seus nacionais. Então, o que essa política municipal faz é justamente, né, botar em prática, não é? O que já está previsto na nossa legislação, porque as pessoas falam, não, nós estamos concedendo muito, eles terão direito a concursos públicos, mas os estrangeiros já têm hoje. Lógico que, conforme a Constituição Federal, existem alguns cargos que são privativos de brasileiro nato. Sim, sim. Não é? E isso se mantém. Se mantém. Professora, e também foi criado, em relação a esse assunto aqui na Câmara dos Vereadores, a CPI da migração, foi instalada em fevereiro desse ano, com esse objetivo mesmo de averiguar essa política de migração, as medidas necessárias para tentar aperfeiçoá-la, né? E uma das questões é uma deficiência no atendimento público, né, que foi citado pelos participantes, e a dificuldade com o idioma também, né? Quer dizer, tem muitas questões aí envolvidas que precisam ser aprimoradas, né? Sim, sim, porque a própria legislação e as legislações internacionais também dizem que os imigrantes, eles têm o direito de se expressar nos seus próprios idiomas. Então, fica a cargo da máquina pública de atendê-los nos idiomas. Então, necessitaria, sim, um número maior de tradutores para que essas relações sejam mantidas e muito no sentido de expor também a essas pessoas quais são os direitos que elas têm. Não é? Elas têm, por exemplo, numa eventual situação de deportação, elas têm o direito de ter um procurador público para representá-las. Isso não é dito a elas em momento nenhum. Não é? Então, essas políticas vêm no sentido de novo, de tratá-los, né, de maneira digna, de facilitar a estada deles aqui, né? Ótimo, ok, professora. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Obrigada.